Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo de apresentação aqui das 12 mini peças para violão, feita por mim, eu mesmo compus. Então são peças simples, tanto para iniciante quanto para intermediário no violão, tá bom? Principalmente em relação à leitura, certo? Que o objetivo dessas peças que eu fiz foi justamente ajudar nos estudos para que a pessoa consiga ter o que praticar em cada uma das tonalidades diferentes, tá? Esses aqui são, por enquanto, só para as tonalidades maiores, tá bom? E mais pra frente eu vou fazer também para as tonalidades menores, certo? Então, nós vamos ouvir e eu vou discutir um pouco sobre cada uma delas eh, no decorrer do vídeo, tá bom? Então vai ser um vídeo longo aqui. Eh, bom, então eu vou discutir sobre cada uma delas e falar sobre alguns detalhes que eu acho pertinente aqui dizer, tá bom? Então, tem algumas que são um pouco complexas e tem umas que são bem simples, tá? Principalmente essas primeiras aqui. Bom, vamos começar discutindo então cada uma delas individualmente, certo? Vamos ouvir primeiro e depois eu vou para os pontos importantes. Então, beleza, essa aqui foi a primeira mini peça, tudo bem, em Dó maior. O interessante dela aqui é que ela é uma música bem calma e bem tranquila, certo? E chega nesse momento aqui, no final, que ela tem esse crescendo ritmo, tá? Então aumenta tanto o ritmo dela quanto, enfim, a dinâmica dela, né? E é legal explorar isso com a interpretação. Então, por mais que você esteja num nível iniciante, já é legal você mudar um pouco a dinâmica da música, ok? Ver quais pontos ela tem que ser um pouco mais lenta, quais pontos ela tem que não é aumentar o andamento, mas sim a intensidade, né? O andamento a gente acaba aumentando junto, né? Dependendo da interpretação. E em alguns estilos isso não é muito pertinente, como o barroco, que as pessoas costumam interpretar no tempo certinho. Mas um estilo um pouco mais romântico, isso é bem comum. E normalmente as expressões são também escritas na partitura, tá? Nesse daqui eu optei por não escrever nenhum tipo de dinâmica, justamente porque ele é para trabalhar um pouco mais a parte, é, um pouco mais o básico, tudo bem? É claro que aqui tem coisas que não são tão básicas assim para pessoas que estão começando, né? Aqui eu digo em relação aos ornamentos, tá? Isso aqui tem que estudar o que são. Bom, são ornamentos, então você pode pesquisar os tipos de ornamentos aqui para se, se familiarizar com elas, né? Enfim, então eu recomendo isso também nos seus estudos, tá? Eu não vou me estender muito nisso para não gastar tanto tempo assim, tá? Que isso aqui não é exatamente uma aula. Mas enfim, hum, temos aqui também essas, esses números aqui. Bom, os violonistas sabem bem para que servem esses números. Que esse aqui tem a ver com o dedilhado na mão esquerda. Essa daqui é se a corda é solta ou não, tá? É, bom, em algum ponto aqui também vamos ter um dedilhado em relação a PAMI, mas isso só vai acontecer uma vez, é bem raro. Enfim, eu deveria ter inclusive colocado numa outra peça aqui também, mas eu vou deixar isso com vocês, tá bom? Vamos para a próxima, aqui em Sol, Sol maior, tudo bem? Vamos ouvi-la.
Então, beleza. Esse é outro tema que eu achei bonitinho também, né? Ele tem uma pegada um pouco mais dinâmica, né? Nós podemos ver aqui no andamento que ele tem um ritmo um pouco maior. E, bom, ele é uma música um pouco mais calma, mas a gente já viu aqui que ele vai trabalhar um pouco numa questão um pouco contrapontística, né? Pelo menos o começo disso. Porque nessa parte aqui nós temos duas vozes, né? Temos aqui um cromatismo também. Eu exploro muito pouco o cromatismo aqui dentro dessas peças por, por serem notas fora da escala, né? Então eu acabo não explorando tanto. Porque é justamente para, enfim, nós nos acostumarmos com a tonalidade e tudo mais, certo? E por que que eu digo isso, né? Porque o ponto que muda mesmo a sonoridade em relação às tonalidades não é em si a tonalidade, mas sim os intervalos entre as notas, né? Opa, bati aqui no microfone. Então, o que que eu digo assim? Por que que eu digo isso, né? Porque quando você ouve e dá uma sensação, normalmente essa sensação não vai ser pela nota em si, mas sim pelo intervalo que essa nota está relacionado em relação à tônica, tá bom? Eu acabei falando relacionado duas vezes, mas enfim. Bom, vamos para a próxima aqui, certo? Tem alguma outra coisa que eu quero dizer em relação ao sol? Acredito que não. Bom, tem uma pausa aqui, né? E uma pausa aqui. Como nós estamos lidando com duas vozes, eu deixei essas duas pausas aqui. Essa aqui eu poderia até. Quer dizer, não poderia tirar, né? Porque não é legal ficar deixando isso aqui soltando, né? Tem que deixar os quatro tempos certinhos, pelo menos. Mas, enfim. Como vocês estão vendo aqui, é uma pausa de um tempo. E esses dois tempos entram justamente aqui no segundo tempo do compasso, não no terceiro nem no primeiro. Bom, vamos para o próximo. Em Ré, tá bom? Vou apertar aqui porque o espaço tá fazendo barulho. Tá, essa é uma música que eu gostei dela, eu achei ela bem legal também. É, principalmente porque ele é dinâmico aqui, ritmicamente, né? Ele é dinâmico ritmicamente. Caramba, tá difícil hoje a dicção aqui, pessoal. Mas enfim, parece uma música que é mais rápida do que essa aqui por causa dessa dinâmica rítmica. Mas como vocês podem ver, o andamento aqui é menor, né? Então, a dinâmica rítmica não tá só atrelada ao andamento, mas também às figuras musicais, tá bom? E é justamente por causa das figuras musicais que a gente diz que é uma música ritmicamente dinâmica, tá? Então, ela tem uma dinâmica rítmica bem forte aqui e aqui desacelera, né? Quando entra aqui, que é basicamente quando acaba esse tema, né, principal. A gente tem uma espécie de ápice aqui, né? Bem aqui, né? Essa parte aqui é basicamente um ápice da música. E ela volta para uma pegada um pouco mais calma e retoma no tema aqui depois, né? Tan, tararam, tan, tan, tan. Tá bom? Então, ela também é um exemplo de um desenvolvimento temático bem interessante. Que eu faço isso diversas vezes aqui dentro dessas peças. Bom, vamos para a próxima aqui em Lá maior. Não sei se eu acabei dizendo, mas essa música aqui tá em Ré maior, tá? Vamos lá, Lá maior. Que é, na verdade, uma das músicas com maior complexidade técnica aqui dessas mini peças, tá?
Então, pessoal, aqui fica um pouco claro que é um estilo contrapontístico, tá? Onde a melodia está sendo acompanhada no baixo, tudo bem? E aqui acaba se invertendo um pouco. O baixo acaba sendo a parte melódica e a parte aguda é o acompanhamento, né? Mais ou menos ainda, porque aqui acaba sendo uma pergunta e resposta, tá? Aqui acaba a música acaba indo para uma pergunta e resposta e diminuindo um pouco a dinâmica rítmica dela. Então ficou uma coisa bem interessante, bem legal, certo? E é isso, também é uma música um pouco complexa assim para iniciantes, né? Mas eu quis pegar justamente o ritmo da coisa, certo? Digo no sentido de aprender, né? Porque quando a gente tá aprendendo, é sempre legal ter uma música que desafia a gente e que faz a gente ir para o próximo nível, tá bom? Então, beleza. Número 5, Mi. Então, beleza, pessoal. Aqui uma música bem calminha para diminuir um pouco de todo esse ritmo que estávamos presenciando nas músicas anteriores, né? Então, enfim, é, aqui temos, eu coloquei um aqui, mas na verdade é zero, então tá errado. Que bom que eu vi isso aqui. Então, beleza, tá em Mi. Bom, Mi maior, né? E essa é uma música um pouco complexa, assim, mas ela não é tão complexa porque ela é bem repetitiva, né? Como vocês estão vendo, não tem realmente grande interesse, ah, um grande interesse rítmico, certo? A maior mudança rítmica que a gente vai acabar vendo vão ser nas vozes graves. Aqui tem um pouquinho de mudança rítmica na voz aguda também. Então ela é uma música monótona por si só, mas é bonitinha e calma, certo? Então vamos para o próximo. O próximo é esse aqui em si. Ele já começa com um tema que eu gosto bastante. É um tema bem legalzinho, bem feliz. Então vamos dar uma olhada, né? E aí, você conseguiu ouvir essa música sem dar uma dançadinha? Pois é, eu não. Então, enfim, é, aqui eu acho que é uma das melodias também mais brilhantes aqui dessas mini peças, né? Brilhantes no sentido de ser bem alto astral, bonitinho, né? Dançante, enfim. Ahn, e assim, pra dizer um pouco sobre ela aqui, que é a primeira vez na nessas mini peças que acontecem isso, e é uma coisa bem importante da música, a gente tem o tema repetido, porém, é, na quinta da tonalidade, tá? Então, aqui, que é onde vai mudar, né?
aqui a gente teve uma pequena transição, certo? Uma repetição dessa mesma parte da música aqui, desse mesmo compasso. E fomos para o quê? Fomos para o tema principal, porém na quinta, tá bom? Na quinta da tonalidade, como eu havia falado. E isso é uma coisa que ocorre muito na música em si, certo? Por quê? Porque isso aqui vai estar mesmo tema, só que num tom diferente. Isso vai fazer com que o tema se repita e não seja uma coisa monótona e chata, tá bom? Porque se a gente fizesse isso aqui, era como se fosse repetindo a mesma música. Mas a gente está apenas repetindo o mesmo tema em uma tonalidade diferente. A gente pode até fazer algumas variações com isso. Então é um recurso bem legal. E aqui a gente tem um exemplo desse ornamento aqui, que eu não lembro o nome. Deixa eu ver se aparece aqui o nome. É um ornamento aqui, que aqui no começo da peça aparece em dó, né? E cortado aqui, né? Esse corte significa que vai tocar taran, certo? Então vai ficar tipo tararam, só que rápido, claro. Tararam. E esse daqui é ao contrário, seria tararam, certo? Eu espero ter ilustrado bem, né? Na verdade, eu tô fazendo com a voz aqui, então vai ficar uma coisa meio, né? Eu não canto bem, então não vai ficar uma coisa perfeita. Mas espero que tenha dado pra entender, tá? E um dos pontos fortes também dessa música é justamente quando ela vai pra esse teminha aqui. Que é bem legal, é o mesmo ritmo, porém, ao invés de ter uma pegada arpejada, tem uma pegada melódica mesmo, que eu gostei bastante. Enfim, vamos para o próximo. Aqui um tema em Fá, também um tema original. Então, beleza, pessoal. Nessa peça aqui acontece a mesma coisa que tínhamos mencionado na outra peça, sobre a música na quinta acima, certo? E ela é uma peça bem facinha de executar. A única dificuldade dela é justamente a tonalidade, que é o que estamos tentando trabalhar aqui com essas peças, tá bom? Então, enfim, o que dizer sobre essa música, né? Ela é um tema que é um tema bem bonito. Tan, 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 tan. E fica bem bonito também no modo menor, né? Por isso que eu quero explorar elas também quando eu for fazer a música em modo menor. E aqui a gente tem alguns ornamentos e tal. Não tem muita coisa pra falar a respeito dessa música, na verdade. É um tema simples e tudo mais. E bonitinho. Bom, vamos para o próximo. O próximo é em Dó maior, tá? Eu já vou dizer que o tema dele é um pouco parecido com o primeiro em Dó. Isso foi, de certa forma, proposital, né? Porque eu queria dar a entender que, bom, enfim, como se fosse um da capo, né? Como se voltasse, mas não volta exatamente, porque acontece que uma dinâmica bem interessante. Então, vamos ouvir.
Então, beleza. Essa música é um dos exemplos do que a gente pode fazer com os temas que a gente já vinha discutindo, certo? A música, né? Porque esse tema que aparece aqui é muito semelhante ao tema que a gente vê aqui na, no 3, tá? Em Ré maior, certo? Esse daqui, então é bem familiar. Ó, vou colocar pra vocês ouvirem aqui. Sim, esses temas aqui são bem familiares, são bem conexos, né? Na verdade. E esse tema aqui. Deixa eu começar com essa. Não, começar com essa. Então seria. Tan, 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 tan. Tá? Que é bem semelhante. É claro que isso aqui faz muito mais sentido com a música toda, né? Se eu colocar só aqui vai ficar uma coisa muito estranha. Mas tudo bem. Ah, uma coisa a se pontuar aqui é que eu não deixei aqui o programa com som do violão, eu deixei com som de piano, porque na verdade, se eu for colocar um instrumento de violão, vai aparecer um 8 aqui embaixo, tá? Por alguma razão, que eu não sei qual, aparece um 8. É claro que o 8 significa que a gente está tocando uma oitava acima, mas não é bem esse, ou uma oitava abaixo, né? Na verdade, acho que nesse caso é uma oitava abaixo. Eu acho que oitava acima é quando é em cima. Que legal, nem eu tô sabendo isso aqui. Vamos conferir aqui no programa. É, em cima aparentemente é uma oitava acima e embaixo é uma oitava abaixo. É isso mesmo. Então, é mais ou menos isso. Vamos aqui no 9. Tudo bem? Agora, uma coisa que eu tenho que pontuar aqui sobre a escolha, né? Porque isso aqui é uma escolha, colocar Dó sustenido ao invés de Ré bemol e Lá bemol ao invés de Sol sustenido, tá? É claro que faz mais sentido tocar assim, mas se a gente fosse ver, por exemplo, Dó sustenido e a relativa do Dó sustenido é Lá sustenido. Às vezes talvez fique mais fácil o entendimento se fosse si bemol menor, né? Então, bom, eu não sei porque eu tô discutindo isso na verdade, né? Seria mais fácil porque ao invés de você usar é, Sol dobrado sustenido para ser a sensível do Lá sustenido, você usaria o Lá B quadro, certo? Ou seja, o Lá natural, Lá B quadro não, Lá natural, para fazer isso. Mas é uma questão de interpretação também. O que eu quero que dizer a vocês é que tanto quanto o Lá bemol existe, vai existir depois o Ré bemol, tá? Mas aqui normalmente a gente usa Dó sustenido ao invés de Ré bemol, né? Mas vocês vão encontrar também Ré bemol. Então se preparem. É, na verdade, não se preparem, não precisa, tá? Isso aqui é mais pra quem vai tocar profissionalmente, realmente, jazz, etc. Enfim, vamos para o próximo. Pessoal, agora que eu reparei, bom, é claro que eu interrompi aqui no meio da peça, mas foi mal por isso. Que na verdade esse glissando aqui eu vou ter que tirar. Isso aqui é um glissando, mas assim, né? Ele é só pra mostrar, porque aqui tá certo os exemplos. Tá aqui o dedo 3. Opa. Que o dedo 3 aqui também é o dedo 3 aqui. Você vai ter que deslizar o dedo.
Então, o glissando é pra isso aqui, mas eu vou ter que dar uma revisada no dedilhado, porque enquanto eu tava fazendo, eu acabei errando aqui quais notas que eram pra dedilhar, né? Claro que não quando eu tava fazendo a partitura, mas quando eu tava colocando a digitação. Então, eu vou ter que dar uma conferida aqui ainda, tá? Mas, enfim, falando da música em si, ela é um canon, tá? Essa aqui é verdadeiramente um canon. Porque a mesma coisa que a gente faz na voz de cima, a gente faz na voz de baixo, só que a voz de baixo está uma segunda acima. Então esse aqui é um canon com uma segunda acima. Por que que é um canon? O que que é um canon, né? O canon é quando uma voz, né, a segunda voz, por exemplo, aqui nesse caso, vai repetir a outra voz, fazer exatamente a mesma coisa, certo? A gente poderia colocar ela um tempo de distância, ou dois tempos, como foi aqui, três tempos, tá? E também a gente poderia colocar é, num intervalo diferente de notas, tá? Aqui nesse caso foi um intervalo de segunda, mas poderia ser de terça, de quarta, de quinta, etc. Certo? E eu aprendi isso aqui é, ouvindo as músicas de Bach e estudando, né, Bach, porque Bach fazia isso muito frequentemente e de uma forma fenomenal, tá bom? E assim, é, uma peça aqui que para vocês ouvirem que tem bastante desses canons que são executados de uma forma exemplar, tá? Que são de Bach, a referência seriam Goldberg Variations e também a Arte da Fuga, que possui canons, tá? Vou deixar essas duas referências para vocês. E aqui uma peça curtinha a de Mi bemol, tá bom? Vamos ouvi-la. Então, beleza, essa música aqui é uma música bem animada, também bonita, né? Que ela é basicamente uma condução de vozes, certo? E sendo uma condução de vozes, ahn, tem- a- quando a gente vai ouvir essa música, a gente está ouvindo ela também por acordes, tá? Então, esse daqui, esse tema, como vocês estão vendo, que é a tônica, depois a sétima maior dela, depois basicamente o acorde da tônica com sétima, tá bom? Então a sétima menor, aqui a sexta, sexta menor, quinta justa. Esse daqui foi a sequência que a gente ouviu na segunda música, a de sol, tá bom? Ahn, também, porém aqui executada de uma forma completamente diferente, certo? Que é uma coisa bem típica, assim, nas músicas, principalmente nas músicas atuais. Nós ouvimos bastante. Vamos à próxima música. Essa música eu gosto, ela é bem legal. Não sei se o jeito de compor esse tema foi o melhor possível, mas. Bom, vamos ouvir. Então, beleza. Essa aqui é a musiquinha de Si bemol. É claro que ela é uma música bem cerimonial, assim.
né? Eu diria cerimonial, não só porque ela parece um pouquinho com a música de casamento, né? Taradadam, 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 tam, tam, tam. Enfim, parece um pouquinho a música de casamento, mas não só isso, né? Não só isso, mas ela não tem nada a ver com a música de casamento, tirando esse ritmo, né? Então, ela é completamente diferente, né? Mas tem uma pegada um pouco cerimonial. Aqui eu vou destacar pra vocês que esse si bemol aqui e esse fá era pra ser só si bemol, né? Só si bemol aqui. Tam, taradadam, 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 taradadam. Tá, mas o que acontece? Se você tocar essa música aqui logo depois da música de mi bemol, é, vai parecer que o tom dessa música aqui é o tom de mi bemol, na verdade. Tá, então esse foi um jeito que eu lidei com isso, né? Eu tive que colocar aqui si bemol e aqui fá, que é uma coisa interessante, né? Porque essa música que a gente vai ouvir aqui, ela é, querendo ou não, influenciada pelo que a gente ouviu antes, né? Só que assim, ela é influenciada principalmente na questão de tonalidade, mas essa essa questão aqui não vai acontecer se você ahn, reafirmar esse tom aqui algumas vezes. E esse jeito aqui foi um dos jeitos que eu fiz para reafirmar o tom, tá? Então aqui eu tô dizendo para o seu ouvido, olha, a tonalidade da música é si bemol, certo? Então, essa nota aqui, ela vai soar como a quarta, tá? Não esse quarto que é outra coisa, mas ela vai soar como um intervalo de quarta, certo? Ao invés de ser a tônica. Então isso vai fazer muita diferença auditivamente na música. Vamos para o próximo, então, e último, em Fá maior. Beleza, esse tema é um tema bem legal e é um tema também forte, né, para terminar toda a obra. E é um tema que também eu posso dizer que ele é um festivo, né? Ele tem uma pegada bem festiva, certo? Essa parte aqui também eu gosto bastante, né? Bem romântica, né? E é bem legal aqui o jeito que foi lidado aqui com as melodias, né? Eu gostei bastante. E enfim, então é isso. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Essas 12 mini peças vai estar o download delas na descrição gratuitamente, tá bom? Então é realmente um presente para vocês estudarem, certo? E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até mais.